Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião da nossa holding de investimentos. Eu sou Eduardo Vilela, educador financeiro. Hoje nós temos aí mais de 1.700 clientes de 19 países. A gente ajuda as pessoas na parte de organização financeira, investimentos e também alavancar o patrimônio com alguns negócios como esse que eu vou mostrar para vocês agora em questão da nossa holding de investimentos. O bacana do nosso modelo de negócio é que a gente consegue ajudar todas as pessoas a ter uma renda a mais sem necessariamente precisar trabalhar. E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos alunos e para as pessoas mais próximas, que o importante é a gente ter um negócio que se chama MFR, múltiplas fontes de renda. Quanto mais fontes de renda eu tenho, melhor a minha vida fica. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o nosso trabalho para receber um dinheiro, desse dinheiro que a gente recebe, a gente salva uma parte para investimentos e também coloca para negócios para conseguir alavancar cada vez mais. E esses negócios, que são os ativos, vai gerar para a gente um negócio que chama renda passiva, que é o dinheiro que a gente recebe sem fazer nada. Ou seja, quanto mais ativos você tem na sua carteira, mais renda passiva você recebe, que é o dinheiro que você não precisa trabalhar para receber essa grana direto na sua conta. E o nosso objetivo aqui hoje é mostrar o passo a passo de como funciona a questão da holding e como você faz para investir junto com a gente. O bacana desse modelo de holding, que a gente já executa as nossas holdings de investimentos desde lá de 2018, 2019, então já é um negócio mais antigo que nós temos aqui na nossa empresa. É algo que a gente não divulga muito nas redes sociais, porque a gente divulga mais para o pessoal que está mais próximo, os nossos alunos, alguns parceiros, pessoas que estão em nossos grupos exclusivos. Então são vocês que são mais chegados, podemos dizer assim. E aí o bacana é que a gente vai mostrar hoje todo o passo a passo de tudo que a gente faz para você conseguir investir junto com a gente. E aí o ponto importante, pega papel e caneta para anotar algumas dúvidas, caso você tenha, para depois também me fazer essa pergunta caso necessário, ok? Aí eu vou compartilhar na tela aqui com vocês para mostrar em questão da nossa apresentação, mostrando passo a passo de como vai funcionar a nossa holding de investimentos. Aí só para poder confirmar, está aparecendo na tela aí para vocês? Certinho? Beleza? Maravilha. Então, C7 Holding é o nome da nossa holding de investimentos. Então, todos os ativos que a gente adquire vão todos para dentro da C7 Holding. E qual que é o objetivo dessa holding de investimentos? É ajudar os investidores a alavancar o patrimônio sem precisar se preocupar com a operação. O que seria essa operação? O trabalho que você tem. Vamos dar um exemplo. Se você tiver que parar o seu trabalho para fazer uma coisa nova, para fazer mais dinheiro, significa que você não está multiplicando o que você pode fazer. Você simplesmente está deixando de fazer algo para fazer outra coisa. E isso faz com que você perca o foco onde você é bom. Então, nesse caso, você continua focando na sua carreira, nas coisas que você já vem fazendo, e essa parte de um trabalho a mais para gerar mais riqueza para você, deixa que essa parte que a gente cuida. De uma forma mais fácil para poder entender o que é uma holding, nada mais é do que uma junção de pessoas. Então, por exemplo, digamos que eu estou querendo comprar uma casa. Se a gente juntar as pessoas, como se fosse uma vaquinha, a gente faz essa holding. Junta as pessoas, adquire esse imóvel e assim por diante. Então, para todo mundo entender exatamente o que seria essa holding, que algumas pessoas até perguntam. E alguns projetos que nós já fizemos. Conforme eu falei, nós rodamos a holding desde lá de 2018, 2019, com vários projetos. A gente faz tanto em questão de obras, construção de casa, a remata imóveis de leilão, tem o aluguel de Uber, que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, até mostrando para vocês alguns projetos que nós já fizemos. Então, esse aqui ó, é um serviço de substituição de granito da escada do solar no Sesc, em São José dos Campos. Então, essa aqui é a foto do antes, que toda vez que chovia, ou então até lavava, alagava aquela região. E aí nós fizemos aí toda a substituição, colocamos ralo linear, deixou tudo finalizado, certinho. Então, a gente consegue fazer desde essas obras mais simples, que a gente entra com dinheiro de holding, até obras um pouco mais elaboradas. Então, aqui também é outra obra mais simples que a gente fez, da revitalização dos postes e mastros, lá do Sesc de São José dos Campos. Mesma coisa, estava de meio descascado, a tinta já estava um pouco gasta, tudo. A gente foi, fez toda a revitalização e a pintura concluída. Aí, além disso, um projeto maior que nós fizemos, aqui é o bairro Sete Ville, que fica na cidade de São José dos Campos, um pouco antes de começar a construir várias casas, hoje já está bem cheio lá o local. Nós fizemos a construção de uma casa, a venda dela, tudo certinho, e também outros projetos. Então, aqui o projeto da porta de alumínio dentro do SESI, que seria uma porta de divisória, já com sistema utilizado para controle de acesso, então a gente fez esse trabalho também. A reforma da lanchonete do SESI, de São José dos Campos, não sei se alguém aqui é do Bosque dos Eucaliptos, mas o SESI antes tinha uma lanchonete dessa forma. A gente que fez toda a reforma lá. Então a gente foi, pegou o antes, né, do em andamento e a obra concluída. Deixou ali em questão de um modelo mais atualizado, né, algo realmente assim
mais de acordo com o que eles estavam buscando, então ficou mais bonito também. Então a gente quebrou tudo, fez todo o projeto e depois já fez a entrega. Além disso, tem as casas dos imóveis de leilão. Então, dando exemplo aqui, o condomínio More Mais em Guaianazes, arrematamos aí por 110 mil, venda a 185. Então a gente pega, dá um talento na casa e já põe e coloca para vender. Aqui também é uma casa, o valor de venda de 320 mil, arrematado aí por 135. Outra agora, que eu não coloquei aqui, que a gente arrematou agora no mês de agosto, nós fizemos o arremate de uma casa de em torno de 300 mil por 124. A gente faz isso, dá um talento na casa, deixa ela bonita, reforma e depois coloca para vender. Então, são vários projetos que nós temos. E aí, até mesmo dentro de todos esses projetos, tem a parte do Uber, que hoje nós temos vários carros rodando também. Vou explicar aí como funciona. Mas até só para todo mundo aqui receber essa apresentação, peço por gentileza, só para poder saber. Todo mundo que está aqui, peço por gentileza, vá no WhatsApp, naquele número que eu mandei mensagem no grupo, que você entrou aqui pelo grupo. Manda o número 01 para mim, por favor, que daí depois já, só para poder te mandar a apresentação depois, por gentileza. Então, peço, por favor, 30 segundinhos, jogo rápido. Ó, Wagner, Guilherme, Goy, Ronaldo, Diego, Ana, Deise, Renan, mas é o Léo, Carlos, Ricarda, Danilão, Renan, show. Manda lá os lugares ali. Beleza. Aí, ô, Léo, você mandou direto no grupo? Manda no meu privado, por gentileza. Pode mandar direto no meu privado. Ó, o Carlos já mandou aqui. Aí, a Camila Brandão também, peço por gentileza, mandar lá no meu privado, tá bom? Show, Léo. Quem mais? Diegão, Carlos. Beleza. Aí, o Ricardo mandou lá no grupo também, pode mandar no meu privado, tá bom? Mas por gentileza, para poder mandar lá. O Guilherme mandou também. Mandei, por favor. Número um. Todos aqui já estão mandando, né? Maravilha. Então vamos lá. Então, assim, qual que é o nosso objetivo com essa rua de investimentos? No caso, nós vamos passar alguns dados do que nós vamos fazer, mas no geral, o objetivo dessa holding é comprar carros populares para a gente alugar para motoristas de Uber. Então, o que acaba acontecendo hoje no mercado? Vários motoristas de Uber, ou eles não têm o dinheiro para comprar um carro e rodar, ou então eles não querem usar o carro deles para fazer esse rodízio em questão do trabalho como motorista de Uber. Então, eles acabam buscando carros para alugar. E aí, qual que é o bacana disso? Esses carros que eles estão alugando, eles pagam valores mais altos, porque acaba não utilizando o próprio, e mesmo assim acaba sendo vantajoso para eles. Então, nosso objetivo aqui é esse. Geralmente a gente compra Kwid, então assim, nós temos vários, o Renault Kwid já rodando já com a gente. Então, nosso objetivo com essa holding é esse. E como que seria a forma para você investir? Você pode investir tanto sozinho, com uma cota única, ou então com a cota fracionária. O que que seria isso? Vamos supor que você não tem o dinheiro todo para comprar um carro. Então eu falo, Edu, estou com 15 mil aqui, dá para fazer? Dá, porque você vai pegar a cota fracionária. É como se a gente pegasse o carro, cortasse um pedaço dele e o carro é seu. E aí, do aluguel que o motorista está pagando, vai cair para você. Então, esses motoristas, eles pagam para a gente, daqui a pouco eu vou falar sobre os valores, mas eles pagam de maneira semanal. Então, paga o valor, usa o carro. Paga o valor, usa o carro. E assim por diante. Mas daqui a pouco eu vou entrar nesse critério. E o que que seria essa cota única? Você pega o valor inteiro e compra o carro. O valor de cada carro que a gente adquire, pegando a questão de cota, anda na faixa de 45 mil. Só que a gente compra carros que são mais caros. Com o CNPJ da nossa holding de investimentos, a gente consegue pegar desconto em torno de 15 a 10 mil reais em questão de compra de cada carro. Então a gente consegue comprar carros mais caros, aí entra nessa cota em torno de 45, e dentro dessa cota de 45, a gente coloca o carro para alugar. Então, caso você tenha o valor total de 45, vai adquirir um carro para receber o aluguel. E o valor desse aluguel é um valor bem alto, que eu vou mostrar daqui a pouco também. Então, você recebe esse valor. Caso não tenha o valor todo, você vai pegar uma cota. Então, o que seria essa cota única? Na cota única, o carro é seu, ou seja, você está comprando sozinho, só que já vai fazer toda a gestão, já vou explicar já como funciona. Além disso, você recebe aluguel todo mês. Então, assim, Edu, se eu pegar o carro agora, mês que vem já recebo? Exatamente, porque a gente vai pegar o carro, já vai colocar para motorista, eles vão rodar e você já começa a receber o aluguel todos os meses. Ou, no caso, você pode também vender o carro quando você quiser, porque o carro é seu. Então, na cota única, funciona dessa maneira. Na cota fracionária, que você entraria comprando um pedaço do carro, então o que que seria isso? Vamos dar o exemplo de 45 mil.
Você poderia entrar, por exemplo, com 15 mil. Aí vem uma outra pessoa e entra com 15, outra pessoa entra com 15. Então, juntando vocês três, 45 mil. Ou seja, um terço do carro é seu. E aí, desse aluguel que nós vamos receber, uma parte vai para você e outra parte para as outras pessoas que pegaram essa cota. Então, dentro dessa cota, você vai ter basicamente o carro, só que o carro é da holding. Então, você tem um pedaço desse carro, que seria a cota. Você recebe o aluguel todos os meses. Não pode vender o carro, porque o carro não é inteiro seu, é uma parte. Porém, você pode vender a sua cota. Então, eu falo assim, pô, Edu, entrei com 15 mil, entrei com 20 mil, ou qualquer outro valor. Eu estou querendo vender a minha parte. Tem como vender? Tem, porque o tempo inteiro nós temos novos investidores entrando. Então você fala, Edu, tem uma cota aqui de 15 mil, consegue vender para mim? Beleza, eu pego a sua cota, passo para outra pessoa, o dinheiro que essa outra pessoa está entrando vai direto para você, você faz o seu saque. Então é assim que funciona. Então, geralmente, o giro ele acaba sendo rápido por conta disso também. Mas acredito não, né? Dificilmente você vai querer sair desse negócio, porque gera uma renda muito boa e até hoje, sim, o pessoal que entra quer ficar até o final e sempre que surge a oportunidade acaba investindo junto com a gente. Então, nós temos esses dois modelos para você investir. Aí, quais são os dados financeiros? Eu gosto de sempre mostrar de onde que vem o dinheiro para você entender exatamente como que funciona toda a dinâmica. Então, eu sempre mostro as claras, não tenho preocupação nenhuma em questão de mostrar todos os dados, porque é importante que você entenda como funciona toda a dinâmica. Primeira coisa, o valor médio do carro que a gente adquire é na faixa de uns 45, 50 mil reais. No geral, a gente não passa dos 45, mas pode ser que passe um pouquinho por conta do modelo do carro, que às vezes tá um pouco mais difícil para poder reduzir o valor, mas fica nessa faixa de uns 45. O aluguel mensal que a gente recebe é de 2 mil reais. Então, como que vai ser dessa forma? O motorista, ele paga por semana em torno aí de 500 a 700 reais, tudo dependendo do carro e dependendo do contrato que a gente está fechando. Então, vamos dar um exemplo, o motorista está pagando 500 reais por semana. Como são 4 semanas dentro do mês, 2 mil reais. E esse valor que ele está pagando, ele paga para usar o carro. A gente não libera o carro para ele usar e depois ele paga. Então, logo quando o motorista paga, ele dá um calção para a gente de 1.700 reais. E, além disso, ele tem que pagar mais 500 reais para poder utilizar o carro durante uma semana. Passou a semana, paga 500, usa o carro. Passou a semana, paga 500, usa o carro e assim por diante. Edu, e se o motorista não quiser pagar? Se ele não quiser pagar, a gente toma o carro dele. Até porque o carro, a gente coloca o modelo de rastreador bloqueador. Se não pagar, a gente bloqueia o carro e corta a ignição. Então o cara não consegue nem ligar o carro. E em questão de segurança também, o próprio rastreador que a gente coloca, a gente delimita uma área na região do Vale do Paraíba, próximo aqui de São José dos Campos, para que não vá para São Paulo ou para alguns locais que tenham ali um risco maior. Então, nesse caso, saiu da área, o carro desliga. Então, é uma maneira de proteção que a gente tem também. Então, ou seja, o valor que o motorista acaba pagando para a gente é nessa faixa aí de 2 mil reais. Desse valor de 2 mil reais, como que é a distribuição? 1.350 vai para você, que é investidor, que seria 3% do valor investido, e os outros 650 é para a administração da holding, que a gente precisa pagar os nossos funcionários, as pessoas envolvidas, tirar a nossa parte e assim por diante. Então, fazendo essa gestão, 650 do valor fica com a gente, 1.350 para você. E o que que é importante? Esse valor de 1.350, comparado aos 45 mil, dá um percentual de 3% todos os meses. E eu deixo claro que isso aqui não é rentabilidade, é lucro do negócio. Então, se você fosse pegar esse valor de 45 mil e investir, por exemplo, no mercado financeiro, você vai conseguir, investindo bem, 1%. 1% de 45 mil, 450 reais. Nesse caso aqui, você consegue 1.350. Então, é muito além do que você consegue hoje no próprio mercado. E o bacana de tudo isso, né, fazendo uma comparação, para você receber um aluguel de 1.350 reais, você precisa ter uma casa de 270 mil. Então, se você tivesse uma casa de 270 mil e colocasse ela para alugar, o valor que você receberia de aluguel é 1.350. No nosso caso aqui, com valor bem inferior, ou seja, só 45 mil, você já recebe o equivalente a uma casa de 270. Então, aqui é para você entender que assim, é uma ótima oportunidade, é um ótimo negócio para você investir. Então, só explicando novamente, o motorista paga toda semana um valor em torno de 500 reais. Esse valor cai na nossa conta, ele vai usando o carro, faz o acúmulo dos 2 mil, 1.350 vai para você, que é investidor, 650 para nós aqui da holding para fazer a administração. E claro que esse valor, no caso de 1.350, caso você adquira uma cota, é percentual do valor que você está investindo. Porém, sempre vai bater nessa faixa de 3%. Independente se você está colocando 10 mil, 15 mil, 20 mil, 45 mil,
3% em cima desse valor, que é muito além do que você vai encontrar no mercado. E lembrando que não é rentabilidade, tá? É lucro do negócio. Então, o seu dinheiro está investido no carro e todos os meses você recebe um lucro nessa faixa aí de 3%. E aí, quais são os custos que nós temos com o carro? Nós temos o custo de PVA, que é em torno de 4%, que seria uma vez por ano apenas. Então, uma vez por ano faz esse pagamento. Tem o seguro do carro, que a gente vai colocar um seguro com rastreador, que daí, como o carro também está para motorista de Uber, acaba ficando um pouquinho mais alto. E claro, se você conhecer algum outro modelo de seguro que seja mais barato, é só passar para a gente, que a gente acaba fazendo também. Só que hoje o modelo que a gente tem já é um valor bem mais baixo, porque nós temos parceiros envolvidos com isso. Vai ser nessa faixa aí dos R$ 200, já com o seguro e também com o rastreador. O licenciamento, uma vez por ano. Então, geralmente, a gente já pega o carro, já faz esse licenciamento, então 170 apenas. E a manutenção, que em média, uns R$ 200 quando precisa. Então, por exemplo, tem que trocar um óleo, alguma coisa, vai lá e faz. Aí tem mês que não tem nada. Aí depois tem um outro mês que tem que fazer alguma coisinha, troca uma mangueira, alguma coisa do tipo assim. Então, na média do que acaba acontecendo quando precisa, é nessa faixa aí de uns R$ 200. Então, esses aqui acabam sendo os custos que a gente tem com o carro. E aí é que negócio, todos esses custos, a responsabilidade é do investidor, ou seja, você que está investindo com a gente. Porém, você não precisa se preocupar porque a holding vai cuidar para você. O seu trabalho é entrar com o dinheiro. Todo o resto de gestão a gente faz. Então, por que que fala que é a responsabilidade do investidor? Porque esse valor, por exemplo, o carro teve que trocar óleo, aí ficou uns 200, R$ 300. Esse valor vai ser descontado do próximo aluguel que você recebe. Então, ao invés de receber, por exemplo, os 1.350, nesse mês vai receber, por exemplo, 1.150. Beleza. Mesmo tendo esse valor menor, está sendo muito bom o retorno que você está tendo. Porque lembrando que a comparação com o que você encontra no mercado hoje para investir, se você deixar, por exemplo, em algum investimento de tesouro, coisa do tipo, vai receber em torno de 400 a 450 por mês. Se deixar na poupança, vai ser em torno de uns 100, 150, no máximo 200 ali por mês. Ou seja, mesmo tendo manutenção, alguma coisa do tipo, acaba compensando muito para você que está investindo. E aí, então, os custos, a questão de PVA, seguro, licenciamento e manutenção, acaba sendo responsabilidade do investidor, que mesmo abatendo nos meses que precisar, ainda assim acaba sendo bem atrativo para você que está investindo. E aí, qual é o cenário atual dos investimentos hoje em dia? Então, hoje, a poupança está rendendo 6% ao ano, que isso aí dá 0,5% ao mês. Ou seja, se você colocar o seu dinheiro na poupança, ao ano, você tem uma rentabilidade em torno de 6%. Se deixar no Tesouro Selic, que é um investimento um pouco melhor que poupança, você vai conseguir na faixa de uns 15% ao ano. Dá um pouco mais de 1% ao mês. Com a nossa holding de investimentos, consegue, como eu disse, dá em torno de 3% ao mês do lucro, que seria esse valor que você está recebendo por mês. No ano, como são 12 meses, 36%. E aí, mesmo que tenha manutenção, alguma coisa, tenha algum desconto, coisa do tipo no meio do caminho, digamos que caiu ali para os 2%. Mesmo assim, 24%. Muito mais do que qualquer outro investimento que você encontra hoje. Então, no geral, um ano investindo junto com a gente equivale em torno de 4 a 6 anos de poupança. Então, o dinheiro que você levaria, ou melhor, o valor que você levaria para receber entre 4 e 6 anos em poupança, em um ano, você já consegue junto com a gente aqui na nossa holding de investimentos. Ou seja, é uma ótima oportunidade para você investir junto com a gente. E lembrando que nós cuidamos de tudo. Então, toda a parte, questão da compra do veículo, a gente compra para você. Então, nós temos parceiros e lojas que a gente consegue comprar esses carros também. Ou seja, você não precisa se preocupar, você vai entrar com o dinheiro, nosso time já vai atrás para comprar o carro. A parte da compra a gente faz a preparação do veículo, em questão do rastreador, seguro. Aí lembrando que o rastreador que a gente coloca para verificar onde o carro está e delimitar a área. Então, se sair da nossa área de segurança, o carro vai desligar. Se o motorista não quiser pagar, o carro desliga, a gente manda o guincho, pega esse carro e aluga para outro motorista. Mas isso acaba não acontecendo porque o motorista ele gosta de utilizar o carro, então ele vai pagar para poder utilizar. Além disso, a escolha e treinamento dos motoristas, nós vamos fazer também. A gente faz uma pré-análise desses motoristas para ver se não tem antecedente criminal, não tem algum problema. A gente puxa toda a capivara da pessoa mesmo para ver se é uma pessoa digna para utilizar os nossos carros. Então, nós temos alguns critérios internos que a gente faz essa análise, que literalmente é uma entrevista que a gente faz com a pessoa. Então, imagina só que você tem uma empresa e você vai contratar alguém para trabalhar com você. Você vai ter os seus critérios para contratar, certo? Mesma coisa com a gente. Nós temos os nossos critérios para alugar para o motorista. Não é porque o cara está chegando com dinheiro que a gente vai alugar. Então, a gente faz algumas análises, verificou. Tá tudo certinho? Beleza. Vamos para frente e ele vai utilizar o nosso carro também.
E a gestão do negócio a gente faz também, porque muitas pessoas podem até pensar, nossa, mas é só comprar um carro e deixar no motorista de Uber. Não é, vai muito além disso, é um negócio que você tem que criar. Toda a parte de gestão, alinhamento financeiro, conversa, todo o know-how que precisa ter no mercado, o conversa com o motorista, a preparação do veículo, a compra. Então, tem várias coisas envolvidas para que o negócio aconteça. Então, você só se preocupa em receber o seu dividendo. Ou seja, o dividendo, para quem não sabe, é o lucro que o negócio tem que distribui para você, que é um acionista, ou seja, você é dono de uma parte. Então, todos os meses vai pingar na sua conta. E o valor que a gente faz do pagamento sempre cai no dia 15. Ou seja, vai mexer agora, no próximo dia 15 já cai dinheiro na sua conta. No outro mês, dia 15 de novo, dia 15 de novo, e assim por diante. Então, todos os dias 15, você acaba recebendo o seu aluguel. Significa que, no seu caso, o único trabalho que você tem é fazer a transferência do valor e esperar o dia 15 para receber o dinheiro na conta. Já era, só isso. Toda a outra parte a gente faz para você. Então você vai ter uma mega renda passiva, que é o dinheiro que você recebe sem fazer nada, sem precisar ficar se preocupando com esse negócio. E aí, quais são os riscos? Porque todo negócio tem risco. Então a gente sempre deixa claro, toda a holding, todo projeto que a gente está fazendo tem os riscos. Então, assim, quais são os riscos que nós temos aqui que é sempre bom deixar claro? Primeiro, as manutenções, só que nós cuidamos para você. E aí, lembrando que as manutenções, manutenção preventiva, tudo. O que que a gente faz logo de cara? Assim que a gente adquire o carro, aí, geralmente o carro já vem redondinho, mas mesmo que não venha, a gente faz uma coisinha ou outra para que ele dure pelo menos um ano. Porque depois de um ano, nós vamos focar em vender esse carro para pegar outro. Porque ao fazer essa venda, ou se já está tudo certo com a manutenção, o carro vai começar a dar problema depois. Então, a gente sempre trabalha nesse período aí de um ano, mais ou menos, para poder depois fazer a venda do carro. Mas lembrando que, tendo manutenção, nós vamos cuidar para você. A gente vai atrás, já tem os mecânicos parceiros, todo mundo que trabalha nessa área, nós temos vários parceiros envolvidos já. Então, toda a parte da manutenção, a gente cuida, você não tem que se preocupar. Fenômenos naturais, o seguro cobre, por isso que a gente tem o seguro. O acidente, o seguro cobre também, por isso que a gente já tem o seguro. Roubo, o seguro cobre também. Então, a questão dos riscos envolvidos em cima disso, nós já temos as proteções. E a franquia é paga pelo motorista se necessário. Então, vamos supor que o nosso motorista foi e se envolveu no acidente e tem que pagar a franquia, ele que vai pagar. Porque nós fazemos contrato com cada motorista e o motorista ele está ciente que se tiver algum problema, alguma coisa de ter que acionar o seguro ao ponto de ter que pagar a franquia, ele vai ser o responsável para fazer o pagamento dessa franquia. E hoje, de acordo com os valores que nós temos, a franquia fica na faixa de uns 3.900 para poder pagar. E aí, nesse caso, a gente faz essa análise dos motoristas, tudo para ver se consegue pagar também, para que ele consiga dirigir o nosso carro. Aí, fazendo tudo isso, passou, a gente faz essa análise e o cara começa a dirigir. Então, esses são alguns riscos que nós temos. Ah, Edu, mas todos esses riscos aí estão protegidos. Tudo bem, mas é importante te avisar para você saber que eles existem. Então, os riscos que envolvem o negócio, a gente acabou protegendo para que você não seja prejudicado com isso. E aí, quais são os ganhos do investimento no tempo? Você fazendo investimento junto com a gente, no período de um ano, pensando nesse valor de 1.350 que você recebe, dá em torno de 16 mil reais que você vai receber. Então, vamos fazer uma comparação, né, dos 45 mil, um terço do valor já voltou para você. Em 2 anos, você já tem em torno de 32 mil, em 3 anos, 48. Ou seja, um carro que você tiver investido com a gente, deixando esse carro 3 anos, você já consegue comprar mais um, e assim por diante. Ou então, Edu, se eu quiser colocar 3 carros de uma vez, maravilha. O valor que você vai receber durante um ano, você já consegue comprar um carro. Um outro carro ainda vai ser o quarto. E assim por diante. Ou seja, tudo vai depender de você e o valor que você está querendo investir aqui junto com a gente. E aí, qual que é o aporte sugerido que a gente fala para todos? Como eu falei, nós temos alguns clientes que investem sozinhos. Hoje pega o valor inteiro. Edu, estou com 45 mil aqui, quero comprar um carro para ser só meu. Beleza, a gente faz isso. Tem outras pessoas que investem 30 mil, 15 mil, 20 mil, 10 mil, tudo mais. Então tem vários valores. O importante é o quê? Você investir um valor também para você sentir uma mais diferença. Significa que se investir menos não vai sentir? Não, vai sentir também. Porém, valores mais altos você consegue ter um resultado melhor financeiramente no valor nominal, que seria o valor em reais em cima disso. Então, assim, qual que é o aporte sugerido? Acima de 10 reais para você sentir essa diferença. E aí, o que eu gostaria de pedir para todos vocês, né? Baseado em tudo isso aqui que a gente passou, lembrando que a estrutura do aluguel do carro é igualzinho uma estrutura de um aluguel de uma casa. Se você comprar uma casa e colocar para alugar, o inquilino paga o aluguel, você recebe o aluguel, certo? Se o inquilino não estiver na casa,
ninguém não paga aluguel, não recebe. Com o carro é a mesma coisa. A gente compra o carro, o nosso inquilino é o motorista. O motorista usa o carro, paga o aluguel, o dinheiro cai na sua conta. Simples assim. É de uma forma direta ao ponto para você conseguir entender. E aí, o que que é bacana que eu peço para vocês? Todo mundo que está aqui, tendo interesse ou não, até mesmo caso você não queira, para eu não ficar enchendo o seu saco, tendo interesse ou não, manda para mim, por favor. Se você tem interesse, 02, nesse mesmo número que você mandou mensagem, e 03 caso você não tenha interesse. Que daí depois eu já mando alguns detalhes para quem tiver interesse, já mando aqui as informações. Para quem não quiser, tudo certo. Manda o 03 por gentileza aí no meu WhatsApp. Então, nesse mesmo número que vocês mandaram o 01, peço por gentileza, vocês mandem aí o 02 ou o 03, só para eu verificar aqui quem tem interesse. Beleza? Ó, Diegão aqui já mandou 02, o 02. Tá mandando aí, pessoal, 02. Depois, qualquer coisa, as dúvidas eu já tiro com vocês logo na sequência aqui, tá bom? Ó, Paulinho 02, Guilherme 02, Léo 02, beleza, 02, Carlos 02. É para quem tá mandando 02, depois só informa o valor que tem interesse em investir, tá bom? Beleza, maravilha. Tá todo mundo mandando 02. Até no caso você não tenha interesse, tá mandando 03 aí para eu saber que você não tem também. Tá bom? Beleza? Show, pessoal. Mas aí, no caso, né, essa reunião é bem direto ao ponto para mostrar para vocês como que funciona a questão da holding. No geral, conforme eu disse, a gente aluga carro para o motorista, ele usa o carro e paga para a gente. Simples assim. O que dá o trabalho é a gestão do negócio mesmo. Mas o bacana é que, olhando pelo seu lado, você não precisa se preocupar com nada. Você vai entrar com o dinheiro, a gente faz todo o trâmite, questão da compra do carro, preparação do veículo, a escolha do motorista, seguro, rastreador, faz o acompanhamento e gestão, e você só se preocupa, na verdade nem se preocupa, né? Você só vai entrar na parte de receber o seu aluguel todos os meses, que vai cair no dia 15. Beleza? Show? Mas maravilha. Aí eu já vou atualizar essas informações, todos vocês que mandaram mensagem, no caso, depois a gente terminando aqui, eu paro para conversar, para poder tirar dúvidas, se for o caso. Aí, para quem já está investindo, vai investir junto com a gente, parabéns, né? Tem algumas pessoas que já investem, vão investir ainda mais, né? Parabéns aí no caso, assim, pela determinação, o foco, a disciplina de sempre estar buscando o crescimento e podem contar comigo, beleza? Show? Mas aí, só para a gente poder finalizar,